você pega um mundo em desenvolvimento, pobres, né, e os países que estão emergindo, a ONU já fez esse levantamento, a OMS também, cerca de 40% do mundo em desenvolvimento não tem como atender as orientações da OMS. Não consegue atender as orientações de isolamento social e se proteger, né, do vírus. Quando a gente olha aqui para o Brasil, 34% dos domicílios sofrem com falta de saneamento básico ou uma estrutura apropriada para lidar com uma situação como essa que a gente viveu de pandemia. Quando a gente olha pelo recorte regional, a situação é ainda mais dramática. A gente vê norte e nordeste, a gente tem aí no norte cerca de 60% dos domicílios como tendo algum índice de vulnerabilidade. Então, tem uma medida, né, o número de pessoas por banheiro que você tem na casa, que inclusive é uma medida de riqueza, né, patrimonial. E no Nordeste, a gente tem aí cerca de metade da população, também no Centro-Oeste, quase 50% da população que está em domicílios vulneráveis. Além disso, eu trouxe aqui esse número de moradores por banheiro, porque ele é muito importante quando você precisa fazer isolamento, né, por conta da pandemia, fazer a quarentena, para você não permitir a difusão do vírus. Então, 64% da população do norte vive em domicílios que tem mais de 4 pessoas por banheiro. E isso é terrível se você tiver que se proteger do vírus, porque a capacidade de difusão é muito mais elevada. E no Nordeste, também quase 60% da população vive em domicílios com mais de 4 pessoas por banheiro. E por que eu estou trazendo esse ponto tão forte? Para dizer que existe um espaço gigantesco no nosso país, um espaço de ociosidade brutal para crescer via saneamento, via infraestrutura. Mas esse ponto ele é ainda mais relevante pelo fato de que, possivelmente, pelo nosso modelo econômico, baseado muito em bens primários, vamos lá, ali, associados aos ciclos do século XVII, XVIII, né? A gente parece estar num trem em direção ao passado e cada estação a gente desce mais longe, né? E vai caindo um nível de progresso que a gente havia constituído em termos de estrutura produtiva. E o que a gente vê é que, possivelmente, essas pandemias, elas vão se replicar ou como epidemias ou como pandemias, né? Então, já se fala na possibilidade de novos eventos como este, e a gente tem um país com uma floresta amazônica enorme ainda, apesar do esforço de destruí-la, que, segundo os epidemiologistas, é chamada de um potão de vírus. Ou seja, a gente está falando de um espaço que tem uma capacidade de reprodução de novos agentes zoonóticos, né, que saltam de animais para humanos, que pode reproduzir novas crises sanitárias como essa, de uma maneira endógena, ou seja, a gente não precisa que venha lá de algum outro país ou que chegue por meio do aeroporto de Cumbica. Possivelmente a gente vai produzir essas doenças aqui dentro se a gente não estiver um sistema preparado que respeite, né, exatamente a floresta e os nossos biomas. E aí, finalmente, essa imagem que mostra que a Covid é só a primeira onda, né? Aí, na sequência da Covid, vem a recessão, que a gente já viveu e está vivendo dramaticamente, ainda aqui com alguns lampejos de melhoria, e no final, lá, a mudança climática. Então, esse cenário de esperança, por quê? Porque essas crises obrigam a gente, estão obrigando os economistas, estão obrigando os governos a voltarem a construir aquilo que foi parado nos anos 80, quando a gente decidiu que o mercado daria conta de resolver os nossos problemas. E aqui é o ponto em que eu vou, né, ecletizar e trazer alguns pontos de reflexão para a questão industrial. Eu não sei se vocês já leram o livro da Kate Raworth, que é A Economia Donut, né? Aqui o pessoal traduziu como Economia Rosquinha, mas é a Economia Donut que mostra que a gente tem que lidar tanto com os problemas sociais que estariam aqui nesse centro, né, desse donut, deixa eu pegar aqui o laser. Então, aqui no meio seria o espaço do vão social, onde as pessoas estariam ali habitando sem ter energia, água, alimentos, saúde, educação, renda e trabalho, paz e justiça, participação política, igualdade social e igualdade de gênero. Então, quem está aqui está no vazio social, não está vivendo, né, dentro da sua plenitude, de acordo com o que a gente entende de desenvolvimento. A vida para um bom espaço que a gente chama de desenvolvimento, que o Celso Furtado dizia que é o espaço em que a gente ajuda a enriquecer o universo que nos gerou, é esse espaço aqui bem estreito, tá?
Então, quando não tem espaço de vida bom, o sistema empurra as pessoas aqui na direção do déficit. Só que, se a gente começar a colocar todo mundo aqui dentro e não trabalhar isso de uma maneira adequada, a gente começa a pressionar os limites do meio ambiente, que estão aqui nessa periferia do donut. Então, tem a destruição da camada de ozônio, poluição, né, perda de biodiversidade, aqui a questão das conversões de terra, retirada de água doce, carga de nitrogênio e fósforo e assim por diante. Todos os problemas ambientais que a gente já vem sendo alertado a respeito deles há bastante tempo, pelo menos há 40 anos, pelo menos. Então, o grande desafio nosso é que, inclusive, a questão do crescimento, ela não é igual para todos, então é muito fácil chegar e dizer que a Noruega pode parar de crescer e chegar para o Quênia e falar, não, e vocês também parem. Não, né? Porque tem uma questão de distribuição aí da capacidade de crescimento de acordo com o estágio de desenvolvimento em que as diferentes sociedades se encontram. Mas a problemática do mundo desenvolvido hoje é encontrar prosperidade sem necessariamente ter crescimento. Isso coloca para a gente, ainda que não direta e imediatamente, o problema de não crescer ou de crescer por indicadores diferentes, como nessa nova literatura dos limites do crescimento ou do decrescimento, se você preferir, colocam para que a gente estabeleça prosperidade não necessariamente de acordo com ou com o necessário crescimento econômico, pelos padrões que a gente está acostumado a medir de PIB. Tá? Então tem toda essa reviravolta no que significa PIB, né? O próprio Amartya Sen e Joseph Stiglitz recentemente se dedicaram profundamente a mostrar as limitações desse indicador, que foi criado numa outra época, né? Foi criado lá nos anos 40, pelo menos em termos de indicador, para poder nos dizer o que a gente, como medir o desempenho econômico. Então aqui está a Kate Raworth, então quem tiver interesse, né, eu convido a ler, ela é uma excelente comunicadora, o livro também é muito bom, e basicamente nesse gráfico que ela mostra são os déficits sociais, né? Então ela pega os vários indicadores, vai colocando aí dentro desse gráfico, e esses déficits sociais coexistem com excessos sobre o meio ambiente. Então, a gente tem uma situação de depredação no meio ambiente, enquanto grande parte da população não está participando dos frutos desse crescimento em termos de consumo, em termos de bem-estar presente. O que está associado exatamente ao esquema fortemente concentrado de renda e riqueza, que permite que apenas 1% da população, né, goze plenamente de uma série de privilégios e benefícios que usam recursos do meio ambiente, mas fazem isso também controlando para onde esse dinheiro vai. E esse é um ponto central que está associado à questão do planejamento. Então, se a gente tem a decisão da alocação do recurso sendo dada exclusivamente pela ótica da rentabilidade, se a gente pegar as grandes corporações pela ótica da rentabilidade de curto prazo, muito possivelmente uma série de desenvolvimentos que dependem de um horizonte mais extenso, de uma preocupação com outros critérios que não apenas a rentabilidade, como, por exemplo, produtividade, como, por exemplo, valor social, é muito difícil a gente conseguir respeitar essas novas restrições de uma maneira a salvar o maior número de pessoas quando essas restrições se fizerem bastante proibitivas sobre a vida no planeta. Então, a gente tem um problema aqui de coordenação muito forte, que envolve a necessidade de a gente resgatar a ideia de propósito, ou seja, de o mercado estar ajustado às necessidades sociais e fazer isso por meio do planejamento econômico. Só que a gente não pode fazer isso voltando ao que a gente fez lá nos anos 50 do pós-guerra. Não dá mais. Tá? Então, ainda que eu adore ler Celso Furtado, Inácio Rangel, eles são fantásticos, eu acho que a gente tem que atualizar, porque as sociedades são muito diferentes do que elas eram lá atrás. E isso impõe, então, um desafio enorme em termos de recapacitar o Estado para fazer isso, e em termos também de como fazer isso. Aí eu vou trazer novamente um livro que eu recentemente terminei de ler, que é a Missão Economia, né, da Mariana Mazzucato. O pessoal está chamando de economia da missão, mas me parece um negócio meio jesuítico, assim, então eu não sei se eles vão traduzir dessa forma. Né? Para mim, missão e economia parece razoável. E ela diz o seguinte, olha, para a gente adotar uma missão, que é estabelecer um propósito, que pode ser de médio ou longo prazo, que envolva aglutinar esforços de diferentes áreas, dentro de um todo coordenado, que envolva previsão de recursos, que envolva alocação e, basicamente, articular conhecimentos muito diversos, a gente só vai conseguir fazer isso com uma forte presença estatal. Porém, o Estado precisa ser
renovada. Vem um artigo dizendo assim, não, no Brasil não dá porque a gente não é Coreia, a gente não é Estados Unidos, a gente não é Europa, então vamos simplesmente desistir de fazer planejamento, né, e esperar que o mercado internacional resolva os nossos problemas sempre que o ciclo de commodities permitir. Sempre que, né, as commodities estiverem valendo bastante lá fora, a nossa capacidade de importar é elevada, aí a gente compra tudo que a gente pode e tenta usar uma parte disso para fazer a economia crescer. Se a nossa elite, evidentemente, conseguir alocar dessa maneira e fazer crescer. Aí a gente pode voltar lá no Caldor, nos anos 50, quando ele veio também aqui para a América Latina, e ele já via esse problema de má alocação de recursos por parte da elite latino-americana, que investe historicamente muito pouco. Ela gosta de pegar muito dinheiro e consumir de fora, e não necessariamente inverter isso na forma de meio de capital internamente. Então, a Mariana Mazzucato dá a ideia, um exemplo aqui, que é esse Horizonte Europa, que é um plano de larga escala que envolve construção de excelência científica, desafios globais e competitividade industrial, só que, novamente, a indústria aqui já é num conceito atualizado, um conceito que envolve distribuição de tarefas sofisticadas, muito na linha do que eu e o Paulo a gente trabalha a questão de complexidade, a questão da endogeneização da inovação e ampliação da participação de parcerias público-privadas, articulação entre o setor público e o setor privado, que vai muito na linha do que o Roderick e todo o pessoal que estuda, né, essa nova geração de política industrial vem articulando, também Mustak Khan, com desenvolvimento organizacional e assim por diante. Então ela coloca, tem 5 grandes missões que aglutinam esses propósitos, que são a adaptação à mudança climática, né, tentar resolver o problema do câncer, limpeza dos oceanos, cidades inteligentes e verdes e a qualidade do solo e a agricultura. Então, são temas grandes, né, mas recortados, e que conseguem articular diferentes tipos de conhecimento para fazer isso andar. Aí eu trouxe outro exemplo, que é o Plano Biden, e a gente viu essa semana o Biden conseguir aprovar 1 trilhão desses 2 trilhões que ele havia previsto para modernizar toda a infraestrutura, fazer com que haja melhoria de distribuição dos bens públicos, principalmente com recortes de gênero e recortes raciais nos Estados Unidos. Tem histórias que são tenebrosas de como a infraestrutura norte-americana excluiu os negros ao longo, principalmente a partir dos anos 60, quando você tem a grande diáspora que leva os negros para o norte dos Estados Unidos, e todo um movimento de criar empregos de qualidade baseado numa tecnologia verde, né? E a economia dos cuidados, que é essa história de você cuidar tanto de criança quanto de idosos e fazer disso uma produção de inovação, fazer disso um elemento, ali, um estuário de novidades tecnológicas que atendam ao objetivo humano de qualidade de vida. Aí eu e o João Romero, a gente fez esse exercício de imaginar, senhora, se a gente trouxer o planejamento de volta, como que a gente poderia fazer? Tá? Então aqui é um exercício de oferecer para vocês aí alguns elementos de como a gente pensar a economia industrial. Então, pegando os objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente poderia capturar ali algumas necessidades que a gente tem aqui no Brasil. E quando a gente pega um levantamento feito pela CNI entre vários municípios, o que a gente vê? Que as prioridades são melhorar, né, os serviços em geral, assim, saúde, educação, tudo aquilo que a gente precisa para afirmar a qualidade e o desenvolvimento do país. Aí a gente pegou o caso da saúde como um exemplo. Então, notem como uma missão que é melhorar os serviços de saúde, que envolveria todo um conjunto de setores, pode ser uma forma de aglutinar toda a parte de infraestrutura, questão de material hospitalar, serviços especializados, são serviços produtivos, não necessariamente só serviços de consumo, tecnologia da informação, então o SUS oferece uma quantidade de informações tremenda que a gente pode utilizar tanto em termos preventivos, no controle de epidemias, controle de doenças e vários outros problemas, principalmente associados às morbidades, né, que vem com uma sociedade urbana industrial, a produção de insumos, que hoje praticamente 70% do que a gente usa aqui no país vem de fora, e o desenvolvimento de biotecnologia, que nesse período da pandemia a gente viu alguns institutos de pesquisa, como a Fiocruz, o Instituto Butantan, né, aparecer de maneira muito protagônica aqui, mostrando a importância do nosso sistema único de saúde. Então, um sistema que consegue oferecer estímulos de oferta, estímulos de demanda, ao mesmo tempo que gera um ecossistema inovativo muito importante e que, infelizmente, a gente também acaba subutilizando. Depois, um artigo que eu escrevi com a professora Fernanda Cardoso e outros coautores, que a gente fez exatamente esse exercício do Green Up or Perish. Então, dado que a gente tem recursos
escassos, entre aspas, e a gente precisa lidar com a realocação de 25% da população, mais ou menos, que está parada procurando emprego, está subempregada ou desalentada, como que a gente pode fazer isso de uma maneira verde? Tá? Então, eu vou passar alguns itens, eu vou apenas colocar o cabeçalho, colocar alguns itens de investimentos prioritários que podem oferecer missões no sentido de a gente fazer essa transição, né, pegando a literatura sindical, essa transição justa, ou seja, como que a gente pode gerar empregos de qualidade em que os trabalhadores conseguem aprender, conseguem ter uma remuneração adequada, conseguem encontrar formas de desenvolver as suas habilidades, as suas competências em organizações que aprendem, em organizações que não são meramente extrativas, usando o termo marxiano de mais-valia. Tá? A gente vai justamente fazer a economia trabalhar em prol da sociedade. Então, gestão de água e combate à seca e desertificação, cidades sustentáveis, então toda a parte de eletrificação, de mobilidade ativa, questão urbana, as habitações sustentáveis. É inacreditável que a gente more numa sociedade em que a gente tem que discutir o padre Lancelotti, gente. É inacreditável que a gente tenha que discutir que caridade é um problema, porque as pessoas não têm moradia. E aí a gente tem que forçar as pessoas a ficar em abrigo. A gente tem que passar, finalmente, dessa fase de ter pessoas em condição de rua. Né? Um sistema que seja inclusivo tem que dar minimamente isso. Ruralidade sustentável, então não esquecer da agricultura. Né? Muitas vezes a gente fala de indústria, eu frequentemente sou instado, né, porque eu não gosto da agricultura. Ao contrário, a gente precisa da agricultura. O que a gente precisa fazer é que a indústria alimente a agricultura de uma maneira a gerar retornos positivos para o país, e não apenas alimentar uma fração muito pequena da população e principalmente deixar muitos trabalhadores de fora. Depois, a parte de energias renováveis e eficiência energética, que é muito importante, e a gente tem agora uma grande possibilidade tecnológica de gerar redes de produção distribuída de energia, mas isso envolve também grandes investimentos, e a indústria de baixo carbono, que está associado também à transformação digital da economia. Ou seja, a gente tem que trazer um sistema que vai produzir mais e melhor, mas encontrar formas de alocar oportunidades de emprego para uma população que precisa aprender. Então, não adianta achar que você vai colocar todo mundo no ensino médio e depois em vários cursos de graduação e a inovação vai aparecer sozinha. Esse é algo que a gente vem falando já há muito tempo. Você precisa ter um sistema organizacional forte, robusto, interligado e que evolui para poder usar a mão de obra que sai dos centros de aprendizagem educacional do país. Hoje a gente não tem isso. Por isso que a gente fica dizendo, né, o engenheiro virou Uber. A minha diferença com o ministro da Educação é que eu acho que todo mundo tem espaço na universidade. Eu não acho que é para poucos. A questão é como tornar o mercado de trabalho para todos. E, finalmente, a questão da educação, ciência, tecnologia e inovação, tá? Que vai fazer a habilitação desses trabalhadores mais para essa nova economia. Eu prometo que eu estou acabando. Aí eu trouxe aqui essa é a parte motivacional, tá, gente? Então, sempre, quando você traz Saint-Exupéry, a gente está indo lá no Pequeno Príncipe, então é realmente para buscar aquilo que há de mais bonito em nós. Então ele dizia assim, ó, se você quer construir um navio, não convoque as pessoas para coletar madeira e não lhes atribua tarefas e trabalhos, mas sim ensine-os a ansiar pela infindável imensidão do mar, que é o propósito, que é o foco. O Neil Armstrong disse, quando ele voltou da Lua no projeto Apollo, né, e aqui novamente eu muito influenciado pelo livro da Mariana Mazzucato, ele falou que ele ficou chocado quando ele viu a Terra como um oásis no meio de um oceano de escuridão. E agora me fugiu o nome de um dos companheiros dele, que ficou abismado quando ele viu pessoas de vários países falando assim, nós conseguimos. Ele viu o efeito de união que tinha em torno daquela missão. E esse ponto é importante porque a gente está chegando nessa situação em que o planeta inteiro, como um ecossistema, precisa dessa união. E fazer essa articulação é muito difícil. O que nos leva à questão da liderança. E aí, quando a gente olha a nossa liderança, o que acontece? Né? É isso que aparece. Mas o dinheiro acabou. Eu não tenho mais o que fazer. Então, tanto aqui Paulo Guedes quanto, né, Jair Messias Bolsonaro olham para uma situação como essa, que é uma oportunidade tremenda de a gente reestruturar o nosso sistema produtivo, e eles dizem o quê? Acabou o dinheiro. Por que do lado do passivo, ou seja, de como a gente vai financiar, esses limites eles são impostos, eles são autoimpostos. Existem várias formas de a gente contornar
de onde o dinheiro vem. Agora, o que eu quero, para finalizar, colocar para vocês é o que fazer com esse dinheiro e os aspectos econômicos. Então, esse trabalho do FMI mostra que o efeito sobre o PIB de você fazer um avanço fiscal, um efeito fiscal positivo, sobre o investimento, ele é persistente no tempo. Sobre a arrecadação de imposto sobre trabalho, ele também gera um efeito de elevação, depois ele estabiliza. E você tem um efeito positivo também sobre a necessidade de transferências, porque como o gasto vai gerar mais emprego, gera mais atividade econômica, também diminui a necessidade de você fazer trabalho focalizado. E isso é muito importante, mas tem mais. Né? E eu sempre gosto de trazer trabalhos do FMI, porque como eles que deslocam, como diz o Nelson Barbosa, eles que deslocam o consenso de Washington para lá e para cá, sempre que o FMI fala algo, a gente tem um delay aí de uns 5, 10, 15 anos para ele chegar aqui no Brasil. Então eu estou imaginando que até 2030 a gente possa começar a discutir esses dados aqui. E o que está dizendo esse trabalho? Que quando você tem gasto em infraestrutura, o efeito é criar empregos em vários setores importantes, mas eles dependem da estrutura econômica do país. Então, quando a gente pega as economias emergentes, cada 1 milhão de gasto que você faz no setor de infraestrutura, você vai gerar aqui cerca de 25 empregos na área de energia, você vai gerar muitos empregos na área de rodovias e estradas, escolas e hospitais, e no caso de economias emergentes, a gente gera cerca de 35 empregos na área de saneamento, que é exatamente um setor muito importante para a retomada. Hoje o Brasil não investe o suficiente para cobrir a depreciação do equipamento de capital. Então a gente está falando aí de cerca de 4, 5% do PIB que a gente precisa fazer para restaurar e resgatar as milhares de obras paradas, e a gente tem uma população enorme, cerca de 30% da população não tem água tratada, cerca de 15% não tem acesso a esgoto. A gente está falando de uma demanda que está posta, e o retorno social disso é enorme. E aí, se a gente buscar na literatura de finanças, aquilo que os neoclássicos de finanças adoram, que é o teorema de Modigliani e Miller, o que diz o teorema? O que importa é o que você faz com o dinheiro. Se o que você faz gera retorno, de onde vem o dinheiro é irrelevante, obviamente até determinado ponto, sob determinadas condições. Se o que a gente vai fazer tem retorno social garantido, porque é beabá isso aqui, gente. Se é retorno social garantido, de onde vem o dinheiro é irrelevante, porque o fruto que vai vir disso pode se autofinanciar ao longo do tempo. Não vai se autofinanciar imediatamente, mas ao longo do tempo ele vai se validar, como dizia o Minsky na sua literatura. Então, para eu finalizar, e depois que uma citação de uma autora que eu acho genial, Arundhati Roy, quem não conhece, vale muito a pena ler o livro O Deus das Pequenas Coisas, e ela escreveu recentemente um texto no Financial Times, e eu trouxe aqui para vocês para a gente finalizar essa conversa. Ela diz, historicamente as pandemias forçaram os seres humanos a romper com o passado e imaginar o seu mundo novo. Esta não é uma pandemia diferente, é um portal, uma passagem entre um mundo e outro. Podemos escolher caminhar por ele, arrastando as carcaças do nosso preconceito e ódio, nossa avareza, nossos bancos de dados e ideias mortas, nossos rios mortos e céus esfumaçados para trás. Ou podemos caminhar com leveza, com pouca bagagem, prontos para imaginar um mundo novo e prontos para lutar por isso. Porque não vai ser fácil convencer a nossa elite, não vai ser fácil ocupar esse espaço no orçamento para viabilizar esses planos, essas missões que eu trouxe aqui para vocês.